Olá, caríssimos! Bem-vindos a mais uma aula de História da Técnica e da Tecnologia. Hoje a gente vai sair da Idade Média e vai entrar na Idade Moderna com a primeira Revolução Industrial. Então a gente viu, né, as pré-condições lá na Idade Média para a Revolução Industrial. Hoje a gente vai adentrar um pouco mais já na Revolução Industrial propriamente dita, na primeira Revolução Industrial. A gente vai ver também umas pré-condições mais próximas para a Revolução Industrial e também as consequências que teve para a sociedade. A gente vai ver as consequências positivas, consequências negativas da Revolução Industrial. Claro que a gente acaba tendo um pouco mais de pontos positivos, né, mas a gente vai ver uma visão crítica, então, da Revolução Industrial. Então, a gente vai começar aqui com um, um vídeo aqui que mostra um das, digamos assim, dos carros-chefes da Revolução Industrial, exatamente, né, os trens. Esse aqui é um famoso trem de Jacobite, o Jacobite. Alguns de vocês vão reconhecer que foi influência lá no filme do Harry Potter, então é exatamente esse trem aí que ele um trem histórico, né, que ele foi usado lá no filme. Ele tem uma rota bem interessante, assim, bem linda, saindo da Escócia e vindo, né, mais para o centro ali do Reino Unido inteiro. Ele é um dos grandes exemplos do que a Revolução Industrial trouxe, né, com a máquina a vapor. Ela possibilitou não só uma revolução têxtil, né, na área têxtil, mas também no transporte. Né? Então, antes você demorava, por exemplo, para atravessar a Inglaterra, mais ou menos um mês, né, algumas semanas. E aí, com os trens, isso acaba ficando cada vez mais rápido, porque o transporte fica mais rápido, mais fácil. E é interessante porque muitas pessoas na época, elas falavam que elas nunca podiam sequer imaginar uma máquina atravessando, entrando nas cidades, no centro das cidades, né. Isso, alguns testemunhos da logo antes, né, por exemplo, assim, em torno de 1730, tá, as primeiras falas nesse sentido, né, e logo depois, né, alguns anos depois, décadas depois, você teria já esses trens entrando no centro das cidades. Então, o transporte ficou muito mais rápido e relativamente mais barato. Né? Então, você conseguia atravessar essas cargas de maneira muito mais eficiente, cargas pesadas e até pessoas mesmo, de maneira muito mais eficiente. Né? Porque antes você tinha que, então, por exemplo, no Brasil, pensa no Brasil, né, com os 100 trens, né, lá na período colonial, né, que no lombo de animais era feito o transporte de cargas. E aí com os trens você conseguia do interior, principalmente o Brasil, né, que era um país de tamanho continental, né, acabava facilitando muito mais você fazer esse tipo de transporte, né, através de trem. Claro que isso é um dos grandes problemas que a gente teve, que a gente não investiu tanto quanto a gente poderia nos trens, né. Então os países europeus, eles investiram bastante, formaram uma malha bastante rapidamente ali na Europa, principalmente ocidental, e isso acabou interconectando e fazendo as trocas comerciais muito melhores. Então foi uma dos grandes impactos de desenvolvimento aí tecnológico. A gente vai ver um pouco mais. Aqui a gente tem então, né, que a gente estava seguindo as eras, né? A gente viu então a era brilhante, né, a Idade Média, e agora a gente vai entrando na Revolução Industrial, né, com a primeira Revolução Industrial já na Idade Moderna. Então as datas variam um pouco, né, mas do início, né, da Revolução Industrial, mas uma das datas mais aceitas é exatamente essa data, quando é posto finalmente a máquina de James Watt, né, a máquina a vapor, em funcionamento. É difícil precisar bem a data, porque existiam outras invenções anteriores, né, e esse motor a vapor também ele vai sendo aperfeiçoado ao longo dos próximos anos, né, ao longo até dos próximos 100 anos, até chegar num limite de eficiência que se poderia alcançar com esse tipo de energia, né, a vapor. Mas essa é a grande marca aí que a gente tem para começar a pensar. E uma coisa que eu quero colocar, um questionamento, é para vocês pensarem, conforme a gente for tendo essa aula, pensarem sobre isso.
que o Brasil não teve uma revolução industrial? Né, por que a revolução industrial aconteceu na Inglaterra? Porque não aconteceu na China, por exemplo, que era uma nação bastante desenvolvida também, né, que tinha bastante inventos, era bastante relativamente rica, né, no período até antes. Por que isso não aconteceu em outros lugares? Então, é um pouco essa das grandes questionamentos que se fazem, inclusive, na história da tecnologia, que a gente vai olhar um pouquinho, né, por que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. Né? Então, é isso que a gente vai pensar um pouquinho, né, para além de simplesmente pensar as, os inventos em si, né, os artefatos, mas a gente vai pensar de uma visão global, uma visão macro, como a gente chama. Então, só para comparar aqui a Inglaterra com o Brasil, a gente tem que o Brasil é 65,3 vezes maior do que a Inglaterra. A Inglaterra era um país pequeno e, mesmo assim, né, ela sofreu algumas questões, por exemplo, de transporte e correu atrás de aperfeiçoar esses meios de transporte, né, para facilitar as trocas comerciais. Então, olha só a diferença que a gente tem, né, de tamanho. Aqui a gente tem a densidade populacional. A gente vê que alguns centros, alguns lugares eram mais povoados e mais voltados para a indústria do que outros. Então a gente tem ali, por exemplo, Londres, né, embaixo aqui numa bastante povoada, né, uma região bastante povoada, mas você vê aqui que no norte, aqui mais ou menos da Inglaterra, você tem essa região, né, bastante também populosa, né, os grandes centros aqui, Manchester, né, na área de industrialização, e você tem aqui, então, as grandes cidades importantes, né, marcada aqui, né, e regiões onde você tem campos de carvão. Está vendo isso aqui? Ó? Essas faixinhas aqui são centros de carvão que foram, né, então, importantes para a Revolução Industrial. Então, claro que você vai vendo que isso aqui ele vai se esgotando, mas os grandes centros eles se desenvolvem em torno, tá vendo, dos campos de mineração, né, de carvão. Tá? Londres é uma exceção, porque é um porto muito importante, um lugar de saída, né, capital, ao longo aí de 1000 anos, né, se desenvolvendo, foi o centro, né, desde a fundação pelos romanos, Londina, se não me engano era o nome, né, pelos romanos, tem fortificações romanas, ainda se encontra em algumas regiões, mas foi se constituindo como um porto bastante importante. Então as rotas, né, que a gente vê, canais, né, que você tem aqui, né, e também as rotas de trem, né, você vê que vão todas interligando, ó, vindo lá do norte, lá na Escócia, né, interligando Londres, porque então você tinha uma saída melhor para isso. E para as exportações, né, de têxteis e tal, e também para voltar, né, para entrar os produtos, matéria-prima, para entrar para ser distribuída. E você vê que essas áreas aqui, né, que são assim mais rurais, né, elas vão sendo afastadas dos grandes centros industriais, né, e inclusive tem um período anterior teve uma grande demarcação de terras, os chamados cercamentos, que separou algumas terras que não podiam ser para questões agrárias, né, questões rurais, plantações, porque eram centros exatamente onde já estava se pensando há muito tempo atrás que seriam centros industriais. Cercamentos, então, são antigos, né, e séculos antes da Revolução Industrial, mas já estava se pensando, né, nas áreas que seriam mais econômicas voltadas para as indústrias. A gente tem um grande invento, né, aqui na Inglaterra, que é o sistema de fábrica. Antes, as pessoas trabalhavam nas suas casas, fazia o seu tempo. Né? Então, por exemplo, um sapateiro, né, ele ia lá, fazia o seu sapato e no seu tempo, né, ali fazia todas as etapas, né, inclusive do sapato, né, de fazer matar o animal, tirar o couro, curtir esse couro, depois cortar, né, costurar e tal. Todo esse processo para fazer um sapato, então, era feito ali na casa, no ritmo que a pessoa podia fazer. Né? Aí, com o sistema de fábrica, foi uma grande invenção, né, dos ingleses, você centralizava essa produção. Então, você acabava tendo um controle maior sobre o trabalhador e sobre o processo produtivo. Então, o que aconteceu?
teve uma substituição da habilidade do esforço humanos por máquinas, cada vez mais, né, paulatinamente, rápidas, regulares, precisas e incansáveis, né? Então, cada vez mais, né, até hoje a gente fica falando da automatização, da robotização, né, que a gente vai ver que é exatamente essa ideia, substituir trabalhadores, né, cada vez porque as máquinas são incansáveis, tá? Então, as máquinas podem trabalhar, você troca ali, então você precisa menos trabalhadores do que você precisava antes, cada vez menos, né, trabalhadores, à medida que você vai aperfeiçoando as máquinas. A substituição de fontes animadas por fontes inanimadas de força, em particular, a invenção de máquinas para converter o calor em trabalho, né, por exemplo, o carvão, né, o vapor, abrindo assim uma quase ilimitada oferta de energia, porque aí você, né, ia cada vez pensando primeiro o vapor, depois as hidrelétricas, eletricidade, né, e tal, vento e tal, você vai cada vez mais usando, né, essas fontes para converter o calor, para converter a força, né, da natureza em trabalho, para que você vai poupando trabalhos, né, e você vai colocando máquinas. Uso de novas e muito mais abundantes matérias-primas, em particular substituição de substâncias vegetais ou animais por matérias minerais e finalmente artificiais, né? Principalmente na área da química, né, com as cores, você vai tendo todo um arco-íris de cores possíveis para se fazer roupas, principalmente cores artificiais, né, feitas sintetizadas em laboratório. Então, uma das máquinas aí, vamos ver um pouquinho da evolução, né, bem rapidamente, porque é bem complexo e tem bastante passos na evolução da máquina a vapor, mas uma das primeiras máquinas aí é essa máquina do Thomas Savery, que basicamente injetava vapor no cilindro e depois esse cilindro era resfriado, né, o que você produzia até uma redução de pressão e que sugava a água do fundo da mina. Então, as primeiras máquinas a vapor elas serviam basicamente para isso, para sugar a água das minas, porque os mineradores iam entrando, avançando, né, e iam às vezes encontrando veios de água, né? Então, essas máquinas a vapor usavam inclusive, né, o que estava já disponível ali, né, o carvão mesmo, mas tirava então essa água, usava essas bombas, né, para tirar essa água. Aí você tem a máquina atmosférica, exatamente porque trabalha com pressão atmosférica, diferença de pressão atmosférica, do Thomas Newcomen, né? Então, tem aí um esboço de como funcionava, né, exatamente aproveitando, né, a atmosfera, e você retirava isso e gerava essa energia. E, finalmente, aí, o James Watt, né, que ele inventa essa máquina a vapor em 1768, né, mas vai tendo desenvolvimentos tal posteriores, e você tem esse funcionamento, né, que você tem ali o pistão que vai funcionando conforme a força, né, que vai sendo gerada do calor, e aí tem que ter um momento também de resfriar, mas o condensador, né, que era exatamente uma grande ideia, né, para você perder cada vez menos, vai sendo aperfeiçoado para você perder cada vez menos calor nesse processo, né? Então, a bomba e tal vai funcionando dessa forma mecânica, né? Aqui tem, né, então, a, uma das máquinas, né, do James Watt, né, que ele vai aperfeiçoando ao longo dos anos. Ele era o James Watt, ele era um prático, assim, digamos, né? Ele não era, e aí ele vai tendo contato com outras pessoas. Isso aqui é muito interessante, nessa rede, porque ele vai tendo contato com várias pessoas na época. Às vezes a gente tem aquela ideia de que o cara inventou lá o gênio solitário, então tem que retirar essa ideia, porque quando você analisa a, as redes ou a vida de uma pessoa, você percebe que ela estava envolvida numa rede bem vasta. Ela nunca é um inventor solitário, né? Mesmo lá, depois a gente vai ter, né, Thomas Edison com a lâmpada, não, ele está envolvido num sistema. O James Watt foi a mesma coisa. Então aqui o Neil Ferguson, no livro A Praça e a fugiu o nome agora, tá aqui, eu acho que o nome eu coloquei no lugar, as redes, a praça e as redes, alguma coisa assim, onde ele vai mostrando as redes, a importância das redes ao longo da história. Bem interessante, até chegar nos dias atuais, né, com redes sociais e tal. Aí ele monta isso, esse gráfico aí, essa rede, para mostrar como a Revolução Industrial foi um produto de redes. Não tem como você pegar e só examinar um personagem. Então, James Watt, ele tinha por exemplo, o financiamento do Matthew Bottom, aqui, né?
Então, se não fosse os financiamentos e grande investimento, provavelmente James Watt nunca teria conseguido construir. Se não fosse também aqui, você tem o professor, né, Joseph Black, da Universidade de Glasgow, Thomas Newcomen Jean, que veio antes, né, como eu já mostrei, ele foi aperfeiçoando essa ideia. Também lá de Savory, né, que eu mostrei também, esse motor. Então, se não fossem, essa aí tem vários outros elementos, se não fosse tudo isso, você não, sociedades e tal, né, essa sociedade lunar de Birmingham, que foi importante para conversar, para conectar. A mesma coisa se você for ver a vida do Isaac Newton também, você vê essas redes muito fortes. Então, é extremamente importante redes. Até aqui a gente aprende um pouquinho uma lição, né, da história. A gente aprende para a nossa vida. Vocês, engenheiros, né, cientistas, que, que precisam estabelecer uma rede. Quanto maior sua rede, quanto você conseguir estabelecer uma rede mais forte, você vai conseguir, né, contatos, você vai conseguir aperfeiçoamento, você vai conseguir conhecimento, né? Às vezes você tem uma ideia ali, né, de uma patente, de uma invenção, mas você não sabe com quem conversar, você não sabe com quem que vai te investir naquilo, né, que vai ser um anjo, né, que vai fazer os investimentos. Você não tem também conversar com outras pessoas para ver se aquela sua invenção é boa, né, para ver os problemas que possam vir. Né? Então, é extremamente importante as redes, né, em toda a área aí, e nas áreas de tecnologia, então, é fundamental. Não tem como pensar, né, invenções, qualquer invenção boa, qualquer invenção que ficou bastante funcional e bastante famosa, ela teve uma rede bem vasta. Depois você tem aperfeiçoamentos, né, desse motor a vapor. Aí você tem a máquina do Charles Parsons, que é um motor rotativo, que consegue, então, fazer mais força então, do que já tinha antes. Tem uma limitação naquele antigo motor a vapor James Watt, na capacidade que ele tem, né, na eficiência e tudo. E com o motor rotativo, você deu um passo a mais e conseguia até mover coisas maiores. Né? Então, você tem aqui, ó, depois eu vou mostrar uma imagem disso, de grandes navios encoraçados. Então, uma pequena exemplo de uma fábrica têxtil, como funcionava, né? Você tinha ali as pessoas que trabalhavam na parte do carvão, né, para jogar nas caldeiras ali, né, para queimar, para acender as caldeiras, fortalecer, né? Isso tinha um sistema de transmissão aqui tudo para chegar na fábrica especificamente, né? E onde movia esses teares, por exemplo, né? Um exemplo aqui. Então, é, básico como funcionava, né? Isso. Claro que você tinha muitas perdas energéticas ao longo do caminho, mas o salto produtivo com essa invenção, né, da máquina a vapor foi absurdo. Né? Antes os teares mecânicos precisava ali uma pessoa mexendo no tear mecânico. De repente, você tem um salto de 10, de a mesma máquina fazia o trabalho que 10 pessoas faziam antes. Né? Isso só vai ampliando cada vez mais. Né? Então as máquinas vão fazendo necessários cada vez menos pessoas para produzir a mesma quantidade de fios. Aqui tem uma evolução da máquina a vapor, só para pensar, na verdade a máquina têxtil, né, a manufatura têxtil, que teve uma invenção aí, né, que demorou 200 anos para ter uma invenção da manufatura têxtil, né, a máquina a vapor, ela se desenvolveu muito mais rápido, né? Então você tem aqui que a máquina a vapor, ela teve uma evolução aí de em torno de uns 200 anos, né, que a gente teve de evolução e tal, de aperfeiçoamento, né, desde lá da máquina a vapor, antes já que teve outras, né, do James Watt e tal antes, tem muitas outras, né, até a gente chegar nas locomotivas a vapor e tal, até a gente chegar no limite. Né, chegou ali no comecinho do século, já no final do século XIX já tinha se visto que chegou no limite de onde poderia chegar o motor a vapor, né? Claro que teve algumas melhores, mas estava chegando no limite e começaram a pensar em outras energias. Né? Depois a gente vai ver na segunda fase da Revolução Industrial, sobre eletricidade, por exemplo. Então, esse movimento rotativo, né, que eu falei ali atrás, então, por exemplo, você consegue colocar em grandes encoraçados, em grandes navios, agora você tem essa capacidade. Então, um exemplo disso, né, de um encoraçado com canhões de grosso calibre, pela primeira vez, né, nesse Dreadnought, no finalzinho do século XIX para o início do século XX, isso deu uma grande vantagem para a Inglaterra. Né? Ela ficou, então já era uma potência naval, e ela ficou ainda mais, né, com
com esse movimento rotativo de motor a vapor. Aqui a gente tem alguns gráficos para mostrar a evolução, alguns se colocam, né, os elementos, assim, quais são os elementos de riqueza para você marcar se o país é rico ou não. Hoje a gente fala de PIB e tal, né, e, às vezes exportações. Então, lá no começo, no finalzinho do século XIX, a gente se usava muito esses elementos, né, a produção de carvão, a extensão de vias férreas e a produção de ferro. Esses eram os elementos que se marcava, né, quem produzia mais nesses elementos, quem tinha mais nesses pontos eram os mais ricos. Então você tem ali a produção de carvão, né, nesses 50 anos aí do século XIX, 1820 e 1870, você tem a Grã-Bretanha inteira lá em cima, né? Essa linha laranja, com certeza, né? A grande potência. Depois você tem aqui, né? Começando, por exemplo, a Alemanha, né, que vai aumentando em preto aqui, né? Começa aqui, né? Vai aumentando. A Áustria-Hungria, olha aqui, né? Em amarelo. Depois você já tem linhas férreas 1840 também você tem, né, a Inglaterra, a Grã-Bretanha inteira, né, como grande líder. Depois você tem se aproximando a Alemanha e a França também, né? E depois produção de ferro, de longe também, a Grã-Bretanha, né, bem de longe, depois no final do período empatando ali França e Alemanha. Então, a Inglaterra até o final do século, comecinho do século XX, né, finalzinho do século XIX, século XX, era a grande potência, a grande produtora e a mais rica, né? Que a gente tem a artéria, as artérias de trens, linhas de trens por volta ali no finalzinho do século XIX. Então você tem aqui uma grande demonstração, né, de como estava bastante entrelaçado as rodovias. Então o que você vê que a Europa, no finalzinho do século XIX, né? A Europa, no finalzinho do século XIX, ela estava com umas ferrovias, a Europa principalmente ocidental, né, estava com suas ferrovias bastante estabelecidas. É isso que a gente percebe aqui. Aproximar aqui só para ver a Inglaterra, né, inclusive, chega no final do século XIX, ela até já chegou nos limites de mais ou menos das suas ferrovias, né, mas essas ferrovias ajudavam muito o comércio, né, as trocas, exportação, né, você podia exportar tranquilamente. E você tinha áreas que estão em roxo no mapa aqui, que são áreas grandes produtoras de carvão, que era, né, a grande importância aí, finalzinho aí do século XIX. Então, são áreas bem cogitadas. Mesmo forma que a gente tem hoje áreas de petróleo, né, no mundo que são, né, as pessoas estão correndo atrás dessas áreas, né, são até áreas que têm bastante, por exemplo, nos árabes, né, lá nos países árabes, que são países que têm bastante petróleo, são bem problemático a questão geopolítica, né, de guerras, de questões de acesso, né, a ter essas jazidas. A mesma coisa acontecia aqui na virada para o século XX. Né, os países que controlavam mais essas áreas aí acabavam tendo um poder bem grande de barganha, inclusive política, né? Não é à toa que vai surgir uma primeira guerra, né? Porque estava uma disputa aí pela Europa por acesso, inclusive, né, alguns países coloniais, né, algumas regiões que eram colônias desses países europeus. Aqui a gente já tem na véspera, até a véspera da Primeira Guerra Mundial 1914, então nas vésperas a gente tem aí, né, um equilíbrio em algumas grandes potências, né, com o surgimento aí de ligas metálicas, porque, né, o aço, por exemplo, é inventado, outros metais são inventados, né, que são melhores do que o ferro até, né, mais práticas de usar, né? Então começam a entrar outras produções. Então você vê que a Alemanha, nas ligas metálicas, ela ultrapassa a Inglaterra. Então a Alemanha virou uma grande potência aí no século XX. Né? Não é à toa que vão se bater, né? Inglaterra e outras potências, e Alemanha e outras potências da Europa. Exceção de vias férreas abertas, né? Ali a gente tem também a Alemanha, né, muito forte, e outros países entrando aí na jogada, né? A gente tem Bélgica e outros países aí exatamente porque estagnou um pouco, né, a Grã-Bretanha, porque já tinha chegado no seu limite de vias que se podia ser construídas, né? A produção de carvão continua lá, né, ainda a, a Inglaterra como líder encostando ali a Alemanha. Então, com a Revolução Industrial, e a gente vai voltar ainda sobre isso, falar mais, né, condições e tal,
teve um grande deslocamento nos países europeus com relação aos países orientais. Aumentou muito. Isso aqui a gente tem o PIB, né? Gross ali, né? Que é o GDP, a produção do produto interno bruto, a produção e também o PIB, né? Na verdade, produto interno bruto, é isso que é, né? Produto interno bruto dos países, então aumentou por pessoa. Então veja assim o grande salto que tem, principalmente no século XX, né? Que tem um salto absurdo. E os países que iam ficar meio semelhantes, né, antes da Revolução Industrial, acaba tendo uma grande diferença, né? Aí com a Bretanha, né, a Grã-Bretanha, Holanda, o Japão, né, e a China lá embaixo. Ficou muito atrasada a China e a Índia. Né? Então eles eram potências, grandes potências, principalmente a China, né? Uma grande potência na Idade Média europeia, né? E nesse período com invenções, uma série de invenções, e ficou para trás. É isso que eu já falei na Idade Média, né? Porque um pouquinho, né? Porque que foi o grande avanço aí que aconteceu. Vou falar mais para frente, mas é um dos grandes questionamentos em economia quando estuda de maneira ampla, né? Todo esse debate, por que aconteceu isso? Por que aumentou tanto o ganho per capita, né, na Europa, e por que a China ficou para trás? Claro que hoje ela está se aproximando bastante, né, mas ainda tem ainda falta algum tempo. Mas isso aconteceu exatamente por causa da Revolução Industrial, essa grande diferença. Então vamos lá. Condições para a Revolução Industrial. Por que aconteceu a Revolução Industrial? Né? Por que aconteceu na Inglaterra? Por que não aconteceu em outro lugar? Então tem algumas condições. Dá para você falar, foi só isso, né? Foi só a invenção do James Watt que carregou nas costas todo o universo inglês. Não, não foi só isso. Tem uma série de elementos que alguns vocês podem falar, né? Nossa, que sorte, mas a gente vê que não é só sorte para ter Revolução Industrial. Alguns foi agraciado realmente, né? Porque, por exemplo, Brasil, a gente não tinha um carvão bom para aquecer caldeiras, né? O carvão não é, até hoje, né? O carvão não é não tem uma força, né, de gerar energia tão grande quanto os carvões que tinha na Inglaterra e na Europa, por exemplo. Né? Então a gente até tem, mas ele não tem uma capacidade tão grande assim. A gente vai ver mais sobre isso. Então, acumulação de capitais, teve uma acumulação histórica, né, de capitais bem grande na Inglaterra, até porque teve um pensamento de não... Você vê que toda a Europa, na verdade, teve um grande aumento de capital. Né? Então, o Renascimento. Então, o que foi o Renascimento, senão um capital que vinha sendo acumulado desde a Idade Média, que agora começaram a se investir nas artes, na filosofia. Né? Então, você tem grandes construções na Itália, né? Roma, veja Roma, né, tal, com o Vaticano, a construção do Vaticano, e pinturas, né, lá, com o gasto, né, com Donatello, Michelangelo, né, e outros, né, Da Vinci, porque esses países, a Itália, né, estava extremamente com um acúmulo de capitais, assim, que o que vão fazer? Né? Vamos pegar e vamos investir em artes e tal, né? E muitos países fizeram isso. Tá? Portugal e Espanha tinham acumulado também muito dinheiro com as suas colônias, né, com a exportação de açúcar no Brasil, na exportação de outros produtos, com o ouro, né, com a mineração também na América Espanhola, mas eles faziam muitos gastos com a realeza, né, era muito despendido nisso. Na Inglaterra, por causa da religião protestante, os puritanos, né, a gente fala às vezes os puritanos com um xingamento, né, o cara é puritano, mas eles tinham muitas coisas positivas, principalmente essa questão, duas coisas, né, com a visão do trabalho positiva, né, que trabalho era uma bênção de Deus na visão dos puritanos, então era uma coisa boa, e que eles não esbanjavam tanto, eles eram frugais, que a gente fala, né, eles pegavam e não gastavam tanto, faziam uma grande economia, né, claro que se tinha palácios e tal, mas eles não gastavam tanto, e isso foi acumulando, e eles investiam onde? No próprio trabalho, né, então pegava esse dinheiro, esse acúmulo, e investiam de novo nas máquinas para ir aperfeiçoando cada vez mais, né, para ter um retorno maior. Revolução na agricultura, que já acontece lá na Idade Média, por isso que a gente fala às vezes de
é a primeira revolução industrial, ou a primeira revolução verde que se fala, né, que aconteceu durante a Idade Média, né, que aperfeiçoou, você tinha alimentos melhores, por causa das máquinas melhores, né, na agricultura, e aí as pessoas se alimentavam melhor. Então, tinha um verdadeiro exército de trabalhadores, aí que a gente vai falar, né, mão de obra ali, o quarto item, né, tinha uma mão de obra disponível, né, muitas pessoas disponíveis, porque a população estava crescendo, né, e matérias-primas disponíveis também. Claro, você não tem matérias-primas, né, você dificulta isso. Então, as colônias, inclusive, por exemplo, colônia inglesa, né, os Estados Unidos, Canadá, parte do Canadá, se plantava algodão, né, então você tinha essa matéria-prima de forma mais barata também na Índia e tal, né, então era mais fácil isso, recolher essas mãos de obra estava disponível de maneira mais fácil, mais barata. Se criou o mercado consumidor, se fomentou, as colônias também acabavam sendo mercados consumidores, então por isso que os países entram assim um pouquinho em uma tensão, gera uma tensão, porque cada um país quer dominar outros, né? Por exemplo, nas suas colônias, e tem uma disputa, de repente, quando surge a Alemanha super forte, no finalzinho do século XIX, ela também quer, aí ficou fora da divisão dos potentados, dos espaços coloniais, né? E ela entra e fala, eu também quero um pedaço aí, né? Me dá um pedaço aí da África, me dá um pedaço da Índia, também quero. Como assim vocês? Quem disse que quem chega primeiro é dono, né? Vamos discutir isso aí. Começam essas tensões, né? Porque eram como mercados consumidores. Então, Inglaterra era um reino onde o sol não se punha, né? As pessoas falam que era desde do Japão até os Estados Unidos, até a América do Norte ali, né? Então, isso era o mercado consumidor, comprava os próprios produtos ingleses, né? Então, os ingleses até pressionavam o Brasil, por exemplo, enviavam produtos para o Brasil, que o Brasil tinha que comprar, não podia comprar de outros, principalmente na segunda metade do século XIX, né? Por pressão ali, ele tinha que comprar dos ingleses. Então, vinha até produtos meio ridículos para aqui para os trópicos, né? Produtos que eram feitos para lugares mais frios vinham aqui, né? E as pessoas não podiam comprar de outros lugares. A Marinha, claro, extremamente importante, né? A Marinha se desenvolveu muito, porque você tem a saída na frente de Portugal e Espanha, mas a Inglaterra vai ficando forte já no século XVI, né? Porque ela é uma ilha, né? Então precisa ter uma marinha bastante forte, né? E é um país quase inacessível do ponto de vista militar, né? Por isso que a Alemanha queria invadir, né? Bombardeou até na Segunda Guerra, mas não conseguia invadir, não tinha como, né? É muito difícil, né? A Marinha foi já se fortalecendo desde o século XVI, né? Ficou muito forte e virou aí no século XIX para o XX a grande potência marinha. Essa economia de livre troca é extremamente importante, não está presente em países, por exemplo, como a China, né? A gente viu lá quando eu falei, né, nas aulas anteriores, quando eu falei porque que a China não teve essa revolução industrial, porque não existia esse mercado de livre troca, né? Mesmo no Brasil não existia, né? Você tinha essa questão colonial aí que tinha que mandar para a metrópole, tal, e não podia ter certas indústrias aqui no Brasil porque a metrópole não queria competição. Então, já na Inglaterra isso fomentou bastante, né? Mesmo ela deixava uma certa liberdade até com suas colônias, né? Mas isso facilitou a concorrência, gerar concorrência e tal, né? Então, facilitou bastante as trocas comerciais. A Revolução Gloriosa, que levou os burgueses ao poder, né? Criou um parlamentarismo, quer dizer, enfraqueceu um pouco, né? O papel do rei ali como um ditador iluminado, né? Como os déspotas iluminados que você tinha, né? Aí no início do iluminismo, mas na Inglaterra era um pouco mais contido, então isso também facilitava os interesses dos burgueses, né, com cercamentos, por exemplo, com outras leis que trouxessem vantagens para os burgueses, né, porque donos das indústrias principais, né. Eu já falei da ética protestante, né, quando eu falei dos puritanos, o Max Weber, nesse livro bastante importante, né? Eu até tinha uma época que eu falava sobre ele em tecnologia e sociedade, nessa disciplina, e eu ainda falo, né, nas disciplinas, mas a gente lia uma parte, porque é bem interessante. E ele trouxe
questionou bastante na verdade, ele complementou, né, a visão do Marx, falando que a cultura também era importante. Então ele fala assim, olha, a cultura protestante foi bastante importante para a Revolução Industrial. Né? Então é bem legal esse livro de se ler, porque traz esse debate, assim, né, pensando sobre essa visão dos protestantes, que tinham uma visão positiva do trabalho, que não era comum em outros países, né, principalmente não protestantes, né? Então eles viam como era extremamente importante o trabalho, a visão do trabalho, onde eles iam, né, onde iam os ingleses, o trabalho era bastante fomentado. Então, por isso que foi importante até para a Revolução Industrial isso. Instituições bancárias, importante, né, eu já falei, quando a gente fala sobre Brasil, eu sempre falo para vocês lerem aquele livro Barão de Mauá, né, que é a biografia do Barão de Mauá, bem escrito, bem gostoso de ler, e fala, né, é uma das falhas, lá a gente aprende um pouquinho porque que o Brasil não teve uma revolução industrial, né? Então o Barão de Mauá, ele funde o primeiro banco, fundou, né, o primeiro banco do Brasil, chamado Banco do Brasil, né? E depois foi tomado do rei, né? E o rei estatizou, né? O Dom Pedro II estatizou esse banco, virou o Banco do Brasil que a gente tem até hoje. Mas isso complicou bastante porque uma só instituição, né? Isso delimita bastante a questão de empréstimos e tal. Então, quando você tem instituições bancárias, por exemplo, para financiar a sua obra, a sua patente, né? Você acaba tendo facilidades maiores. Os países, é isso que você tem em Vale do Silício, né? E outros vales que existem aí, existem vários do Silício, estilo Vale do Silício em vários lugares no mundo, que são lugares onde se investe, né? Tem uma facilidade de investimento nas obras. Então tem as pessoas lá, o cara inventa alguma coisa, né, uma startup ou um software, né, tem alguém que banca aquilo, e isso potencializa aquela invenção, né? Do contrário, às vezes aquela invenção nem poderia sair do papel. E o conhecimento. A gente vai ter que tomar uma água, porque essa é a parte principal que, na verdade, eu bato nessa tecla quando eu falo de revolução, quando eu falo de Idade Média, né, quando eu falei na aula passada, quando eu falo até em todas as revoluções industriais até hoje, né, papel do conhecimento. Isso é extremamente importante. Vocês vão gravar alguma coisa dessa aula, vocês têm que gravar isso. A importância do conhecimento para a Revolução Industrial. A importância do conhecimento para a Revolução Científica. Isso foi fundamental para que o Ocidente ultrapassasse o Oriente. Porque eles não tinham conhecimento, o Oriente tinham, mas a maneira como foi incentivada o conhecimento na Europa é sem precedentes. A maneira como foi incentivada a criação de instituições como as universidades, né, e depois outros institutos de pesquisa, não tem precedentes em lugar nenhum no mundo. Né? Aparece, talvez, se vocês quiserem ver a aula de filosofia para matemática também, onde eu falo sobre filosofia medieval, eu também falo sobre isso, né, um complemento também sobre isso. A importância das universidades, do conhecimento, da distribuição do conhecimento, estar mais disponível para todos, para fomentar uma revolução científica e uma revolução industrial. Vou falar mais disso ainda, hein, gente? Então, aqui, ó, a revolução, a mudança na agricultura, né, que eu falei ali, que estava ligada diretamente à industrialização, né, o fechamento que eu falei dos campos comunitários, né, aos cercamentos. Isso contribuiu para enriquecer camponeses e criar um mercado também para a indústria ao mesmo tempo. Então, foi dos dois lados, né, não foi só favorecer a indústria, mas também a agricultura. E as técnicas, né, a tecnologia aumentou cada vez mais essa produção, né, inclusive trouxe mais alimentos. Né? Então tinha uma linha de Caird que separava as terras de pasto a oeste e das principais regiões produtoras de cereais a leste e também partes industriais. Né? Então separou bem, foi um plano assim bem específico para a agricultura. Matérias-primas eu já falei, né? Aqui tem o mapa dos canais ingleses e tal, da importância, um mapa bem antigo, né, da importância dos canais, da navegação para a Inglaterra. O Marinha, né, fundamental, todos os filmes aí que você vê, os livros que você lê sobre, por exemplo, Sharp, né, tem esse livro aí do Bernard Cornwell, uma série, né, de vários livros, você vê a importância da Marinha lá no século XIX. Bem legal, inclusive, ler esses livros,
é bastante histórico, né? As Aventuras de Sharpe, que são livros bem gostosos e que vão atravessando aí de maneira histórica a evolução da Marinha, né? Principalmente no século XIX, nas guerras napoleônicas e tal, né? E o conhecimento, né, gente? Que, como eu disse aí, importância. Olha só as universidades na Grã-Bretanha no século XIX. Então você tinha dezenas. Enquanto o Brasil vai ter uma universidade só no século XX, né? 1912, se não me engano, é a criação da Universidade do Paraná, depois você tem a Universidade de São Paulo, né, a USP. Então, só no século XX. No século XIX, olha o tanto de universidades que se tinha na Inglaterra, né, em toda a Grã-Bretanha, não só na Inglaterra, né, mas em toda a Grã-Bretanha. Né. Então, eram redes, isso sem falar que era facilmente você ir para o continente, você ir para a França, você ir para para a Itália, viajar era muito fácil, né? Eu já falei dos trens, dos vapores, né? Dos trens a vapores, então facilitava muito as trocas, né? Eu falo lá para vocês lerem os livros do Ken Follett, que ele fala uma ficção histórica, né, onde ele trata, tem uma trilogia que na verdade virou quatro livros agora, tetralogia, onde ele fala sobre a construção de uma catedral, ou de catedrais, na Inglaterra medieval, que começa com Pilares da Terra, tem até a série, né, mas os livros são bem melhores, mas começa com Pilares da Terra, construção lá em Kingsbridge, no interior ali da Inglaterra, um pouquinho mais para o interior da Inglaterra. Então, é legal porque vai contando, né, o conhecimento, como viajava o conhecimento, é contado do ponto de vista de um pedreiro, né, de um arquiteto, mas vai contando, né, a construção das universidades e tal, bem, bem interessante. Né? Então, no século, como eu falo em outras aulas, né, na própria aula de medieval, de história da tecnologia na era medieval, como em filosofia medieval, eu falo das universidades que elas surgem lá no século XII. Né? Então, no século XIX, estão bem estabelecidas todas essas universidades. E você tinha institutos de pesquisa, institutos onde as pessoas trocavam suas ideias. Então, por exemplo, London's Royal Society, outros difusores de conhecimento, era bem importante, inclusive, para o Isaac Newton, ele ia lá discutir suas ideias, né, e distribuir, outras pessoas questionavam e tal. Então, conhecimento circulava de uma maneira muito mais rápida, né? Então, por isso que surge a Revolução Científica, porque tem essas trocas de maneira muito rápida, né, ali na Inglaterra, dos textos e tal, né? Então, a primeira, o John Mocker, que ele fala sobre a segunda Revolução Industrial, mas a gente já pode aplicar aqui, ele fala assim, a primeira Revolução Industrial e a maioria dos desenvolvimentos tecnológicos que a precederam teve pouco ou nenhuma base científica. Olha que interessante isso. Criou uma indústria química sem química, uma indústria siderúrgica sem metalurgia, máquinas de energia sem termodinâmica. Engenharia, tecnologia médica e agricultura, até 1850, eram corpos pragmáticos de conhecimento, quer dizer, prático, né? O cara era prático ali, aplicado e que se sabia que as coisas funcionavam, mas raramente se entendia por que funcionava. Isso é interessante, porque no começo, às vezes as pessoas falam, tecnologia é ciência aplicada. Isso está muito errado, porque muitos desenvolvimentos tecnológicos precederam desenvolvimentos científicos, né? E até fomentaram o desenvolvimento científico. Por exemplo, o microscópio, depois a gente vai ver. Né? Veja o tanto de avanço que trouxe na área, por exemplo, da biologia, então a gente pode falar que ciência é tecnologia aplicada? Se você falar isso, nenhum cientista vai concordar. Ele não vai dizer, não, não é. Mas você fala assim, então, um biólogo, fala para o biólogo, né? Então tira o microscópio para ver o que sobra da biologia, né? Então, é, muitas vezes as coisas andam juntas, mas você vê que tem desenvolvimentos paralelos e separados. Então, por exemplo, no primeiro momento, a Revolução Industrial se desenvolveu, por exemplo, máquina a vapor se desenvolveu sem ter muito conhecimento de ciência. Era prático. Thomas Watt, né, James Watt, ele era um prático. Né? Ele olhava como funcionava, estudava a máquina, desmontava ali, né, e pensava como funcionava e ia aplicando. Claro que depois, com conhecimento científico, inclusive com com Newton, né, Isaac Newton, você vai tendo o conhecimento científico aí sim aperfeiçoando, né, alguns inventos que já tinham sido criados. Então, por isso que a gente tem a importância do desenvolvimento científico também. Né?
depois, porque vai acompanhando junto, né? Vai tendo junto e um campo vai aperfeiçoando o outro. Então, por exemplo, o Isaac Newton, né, que a gente tem, o trabalho dele mostrou que os ganhos com métodos científicos eram potencialmente enormes. Seu uso de matemática, dados, raciocínio indutivo demonstrou o valor dessas ferramentas para cientistas e engenheiros. Aí começa a surgir figuras de engenheiros que usavam o conhecimento científico para aperfeiçoar suas máquinas, né? Então, os primeiros engenheiros também vão ser chamados de engenheiros newtonianos, né? Aqui a gente tem a imagem do Isaac Newton criando a capa do Pink Floyd, né, daquele álbum Dark Side of the Moon, né, mostrando, fora a brincadeira, né, mostrando o prisma, mostrando, né, a questão da ótica, né, da óptica. Então, foi um dos campos que ele desenvolveu bastante. Aqui a gente tem vocês deviam olhar, ele deve ser o padroeiro aí dos engenheiros, porque ele é considerado o primeiro engenheiro civil da história, o John Smithson. Ele foi o pioneiro no uso de cal hidráulica em concreto, usando seixos e tijolos em pó como agregados. Então ele inovou bastante na construção moderna, porque é interessante quando você olha na arquitetura antiga, você vê algumas construções com cimento, assim, absurdas, né? Por exemplo, o domo, eu já citei aqui em aula, o domo que tem lá no Panteão, pesquisem sobre isso, né? O Panteão lá em Roma. O domo é absurdo, né? O que se faz lá, que se fez lá, e era uma técnica assim que se ficou muito tempo se pesquisando como que eles conseguiram fazer aquele domo, né? Nem tem armação e tal, né? Como que eles conseguiram construir. Então, foi se redescobrindo algumas técnicas com cimento. John Smithson foi um dos grandes ah, é, aperfeiçoadores desse modo de trabalhar com concreto e tal. Então, foi extremamente importante. Tem um exemplo aqui de uma construção dele, foi encomendado pelo Royal Society e ele projetou aí o farol de Edstone, que era numa região bastante complicada por causa das rochas ali para navegação. Então ele projetou isso e tinha que ser, era bastante difícil, né, lidar com a questão da maresia, das ondas, da força da erosão do mar, né, o lugar que ia ficar também o solo. Então estudar ele até é extremamente interessante por causa de como que ele venceu, né, essas complicações. Então ali ele desenvolveu uma técnica envolvendo blocos de granito, né, encaixados para construir isso. Então o farol dele permaneceu em uso até 1877, então durou aí 100 anos. Hoje pensa em uma construção que durou 100 anos hoje em dia, né? São bem raros, né, as construções. Então ele construiu num lugar assim que era bastante complicado. Então é uma grande obra da engenharia. Hoje foi reconstruído, existem um lá que foi reconstruído, né, mais ou menos a mesma ideia. Outros, né, foram reconstruídos. A inspiração, brinquei aqui, né, que a inspiração para o Tolkien pode ter vindo desses faróis, né? O Tolkien, não sei se vocês sabem, ele nasceu, depois se mudou para a África do Sul, mas voltou, né, na adolescência, para a região de Birmingham, né, que era uma região bastante industrializada. Então, as torres ali serviram de influência para ele desenhar as torres no Senhor dos Anéis, né, as duas torres, né, o segundo livro ali, ou a segunda parte, né, da trilogia, tem essas duas torres que alguns falam que foi inspirados nas torres de Birmingham. Você pode ir lá e olhar as torres que tinham lá. Então, é interessante que ele nunca fez uma pesquisa, uma descoberta espetacular, né? Ele nunca ficou tão famoso como James Watt, mas mesmo assim ele fez contribuições bastante importantes, né, para a engenharia portuária, para a construção de pontes, moinhos de água, máquinas a vapor, canais e faróis, né? Então são obras bastante que ficaram aí bastante importantes, né, para a Inglaterra. Embora ele fosse originalmente formado como advogado e depois ele fosse um empirista por excelência, quer dizer, fazia através de tentativas e erros, olhando, né, para as coisas na prática ali para fazer, ele também se informou sobre desenvolvimentos científicos pertinentes para a época dele, leu as grandes obras matemáticas da época. Então ele tinha esse conhecimento científico também, né, que foi bem importante, conhecimento de várias áreas diferentes para ele chegar e ter insights na área dele, né? Então isso é importante, né? Ler de várias áreas para você ter seus insights. Esse livro aqui, então, o John Mocker, é bem interessante porque ele vai falar exatamente como a economia da Grã-Bretanha era uma economia iluminada, né? Isso que é o The Enlightenment, a economia do iluminismo,
né, pegou as ideias dos iluministas e aplicou, né, na ciência, então, na tecnologia. Então era realmente uma grande diferença aí que se tem de outros países, né, de outros países na mesma época. Depois os países vão copiar, segundo a Revolução Industrial, vai a Alemanha, a França, a Bélgica, vão copiar os passos aí da Inglaterra, né, porque realmente tinha uma economia assim bastante dinâmica que nenhum outro país tinha, né, até o nível de invenções, de inovações. Lembra que eu falei lá na outra aula também, lembrando, né, vocês podem voltar lá nos quadros do do Neil Ferguson, quando ele fala dos aplicativos matadores da tecnologia. Inclusive tem um vídeo, se vocês quiserem ver, aí você digita lá os aplicativos The Killer Apps, tem, né, uma palestra do Ferguson no TED Talk, inclusive tem legendas e tal, bem legal essa palestra, onde ele fala esses aplicativos matadores, né? Economia, competição, o mercado, né? Tem o mercado disponível, a visão ética do trabalho, a medicina, tudo isso, né? São inovações inglesas bastante importantes. Então, os resultados. Teve alguns resultados positivos, outros não tantos, né, com a Revolução Industrial. Então, você tem aí a produção em massa e divisão do trabalho. Produção em massa que você acaba tornando os produtos mais baratos, cada vez paulatinamente mais baratos, né, porque você produz em grandes quantidades. Teve divisão do trabalho também, que agora tem pelo lado ruim e o lado positivo, né? O lado positivo é que você acelera a produção, né? Cada um faz uma partinha ali e tal. A outra é que os trabalhadores eles não sabem mais produzir um produto inteiro, né? Antes tinha o sapateiro, ele fazia todas as etapas da produção, ele estava ali, né? Presente, ele sabia, dominava o seu trabalho. Depois com a divisão do trabalho, ele sabe, né? Sei lá, montar uma parte, só apertar um parafuso ali, né? Com uma imagem clássica lá do Charles Chaplin, né? Que é bem clássica, que mostra isso, né? Essa crítica. Aí, né? Então tem esses problemas, né? Então aí o Marx vai falar sobre a alienação do trabalhador, porque ele nem sabe mais o que ele está trabalhando, o que ele está fazendo, né? E tal. Até tem uma charge que mostra assim que a pessoa indo até o final, né? Um dos trabalhadores aí indo até o final da esteira e depois olhando, é isso que a gente produzia, nem sabia. Né? O capitalismo industrial, né, que agora o capitalismo vai se deixando de ser focado em, por exemplo, em minérios, que era antes, né, o ouro e tal, em minérios, em pedras preciosas, depois na agricultura e tal, vai passando para ser mais focado na indústria. Né? O capitalismo gira em torno das indústrias. Aumento demográfico, a própria revolução, já tinha tendo uma revolução agrícola desde a Idade Média, né? Então vai aumentando as pessoas, porque as pessoas estão se alimentando melhores, né? Então vai tendo uma redução da mortalidade, e ao mesmo tempo também a Revolução Industrial vai trazendo um aumento ainda mais nessa produtividade agrícola. Então, né, os alimentos acabam barateando e acaba tendo um aumento demográfico. Então, isso vai tendo um grande aumento. Então, Portugal, Londres e Paris são os primeiras nações, primeiras cidades a ultrapassarem 1 milhão de habitantes. Hoje a gente acha assim meio piada, né? É normal, né? 1 milhão de habitantes, tá? E daí, né? Mas naquela época era um big deal, né? Era uma grande coisa, um grande acontecimento, né? O passar de 1 milhão. Então essas cidades, e você via que as cidades não eram tão preparadas. Então essa urbanização, ela não teve um planejamento, né? Ia acontecendo. Então você vê que as cidades eram sujas, poluídas, né? Não eram apropriadas mesmo, né? Para a habitação de tanta gente. Você tem, ao mesmo tempo, uma melhora na condição de vida das classes altas, enquanto isso, uma piora nas condições de vida do proletário, claro, dos trabalhadores. Então, até se cunha essa palavra proletário dos trabalhadores que trabalhavam nas indústrias mesmo, né? Para diferenciar trabalhadores que trabalhavam na agricultura e em outras áreas. Né? Então, enquanto os ricos iam ficando mais ricos, os trabalhadores nas empresas, eles tinham condições de trabalho bem ruins. Né? Então, lembra que eu falei na vida do trabalhador antes, que ele trabalhava lá, né, no seu ritmo, agora ele tem aquele ritmo frenético das fábricas. Então, complicou bastante. E o dinheiro era muito baixo, porque por causa desse aumento demográfico, você tinha um verdadeiro exército de trabalhadores disponíveis, então o salário era baixo. Quem quiser, trabalha. Quem não quiser, sai, deixa para outra vaga, porque tem disponível trabalhadores à vontade. Né? Então, se submetia a trabalhos bastante complicados, né? A pessoa trabalhando ali 14, 15, 16 horas por dia, isso é um negócio extremamente absurdo, os níveis de trabalho, crianças, mulheres trabalhando, né?
toda a família trabalhando para ganhar o mísero salário. Aí eles tinham que o quê? Morar em cortiços, né, em casas insalubres e tal. Até vão surgir doenças por causa disso, né? Por causa dessa vida insalubre que se tinha, né? O cólera, por exemplo, né? Não tinha, por exemplo, saneamento básico. Ninguém nunca tinha pensado, tá, por que eu vou enterrar, né? A fazer manilhas e tal, fazer o esgoto e tal, para que isso, né? E aí as pessoas começavam a morrer. Teve um grande surto de cólera no século XIX na Inglaterra, e as pessoas não entendiam por que as pessoas estavam morrendo, né? Aí teve que ter todo um, um trabalho aí, até que teve, né, uma pessoa lá, um médico, que ele analisou, não tinha microscópio na época ainda, então ele começou a analisar e perceber, né, e seguir o mesmo trabalho de detetive mesmo, para descobrir da onde vinha. Bem legal, tem um livro que se chama O Mapa Fantasma, é muito bem escrito, bem gostoso de ler, onde mostra esse trabalho desse cara para mapear da onde vinha essa doença, quando ele descobriu, né, criar métodos profiláticos de cuidar da água, tratamento de água e tal, de lavar as mãos, coisas bem simples assim que a gente tem hoje, mas que na época foi uma grande descoberta. O nome desse médico, inclusive, é Jon Snow, tá? Esse cara, ao contrário do Jon Snow do Guerra dos Tronos, ele sabia das coisas, né? Sabia de tudo. Então esse Jon Snow, inclusive, ele é bem, até hoje, ele é bem considerado na Inglaterra. Todo mundo sabe quem foi Jon Snow, né? A gente tem aqui, né, alguns Oswaldo Cruz, né, médico sanitarista. Lá eles têm o Jon Snow, que foi bem importante, né, no século XIX, para acabar com esse círculo do cólera, né? E o desenvolvimento do imperialismo, que é um ponto um pouco negativo, né? Que a gente tem um neo-imperialismo, que a gente tinha um imperialismo lá do século XVI, né? Que Portugal, Espanha, Inglaterra também, né? Que vão colonizando outros. No século XIX surge um neo-imperialismo que, por exemplo, alguns países vão ser mais fortes que outros, né? E vão dominar mais do que outros. Então, por exemplo, a Inglaterra, né? Em países como a Índia, algumas partes na África, né, chegavam lá e impunham restrições e tal, né? E mesmo não tendo trabalho escravo, né, inclusive porque a Inglaterra lutou bastante para acabar com a escravidão, eles pressionavam, né, as regiões. Algumas regiões tiveram melhora por causa dos ingleses, né, mas a maioria tiveram bastante problemas. Então, por exemplo, a África sofre até hoje por causa dessas divisão que teve colonial, né, século XIX, né, nesse neocolonialismo, neoimperialismo, né, no século XIX. Então ele sofre bastante porque as divisões que se fizeram lá, principalmente a partir da Primeira Guerra, né, são arbitrárias, né? O cara colocava uma régua e fazia lá as divisões e nem ligava se tinham tribos que eram contrárias, né, umas às outras, então gera guerras civis dentro ali dos territórios. Então a Índia, né, e principalmente a África sofreram bastante com esse colonialismo. Que a gente tem uma grande transição na Inglaterra, então você tem menos mortes, né, a cada vez mais, e a população menos nascimentos também, um pouco, né, tem uma queda de nascimentos, de mortes, e só que você tem um crescimento de população, né, claro, você não tem gente morrendo, a população vai aumentando, né, então é isso que acontece, tem uma grande transição aí no século XIX, exatamente, né, então, quer dizer, a Revolução Industrial trouxe fatores positivos, as pessoas viviam mais, acabaram passando a viver mais. Né? Só isso já é um grande, né, se a gente só contar com isso, já é um grande ponto positivo aí para a Revolução Industrial. Né? Mas claro que a gente não pode deixar de olhar os problemas, né, empobrecimento e tal, né, da classe trabalhadora. Olha aí, né, os trabalhos extremamente trabalhando, né, em condições bastante precárias, né, aqui é uma mina de carvão, né, se você aqui no Brasil tem minas de carvão, sabe, vocês podem visitar ali em Santa Catarina, tem minas, não lembro bem a região que tem ali, mas vocês pesquisem aí, que você pode visitar cavernas que eram de mineração, né, minas mesmo, e você vê como que era extremamente é, problemático, né? A vida dessas pessoas, desses trabalhadores, era bem curta também, porque eles ficavam inalando carvão, né? Então, acabavam vivendo bem pouco, tendo uma estimativa de vida bem curta. É um trabalho bastante complicado, bastante difícil. Então, Charles Dickens, quem gosta de literatura tem que ler todos os livros
do Charles Dickens, porque ele sempre faz uma crítica aí à sociedade inglesa, né, do século XIX. Então ele fala sobre as classes, né, lutas de classes, os problemas de classes, as questões dos trabalhadores. Então, por exemplo, Tempos Difíceis, né, onde ele narra, mas vários outros. Qualquer um que você pegue, você acaba vendo a questão das classes populares, das classes trabalhadoras, como era complicado a vida, né? Vista era de uma cidade típica inglesa, se não me engano, esse é Manchester, então as cidades eram bem poluídas, ninguém se importava, né? Ninguém sabia que poluição era uma coisa ruim, então hoje as indústrias tendem a ir mais para sair para fora das cidades, né? Nessa época era no meio da cidade, no centro mesmo, então respiração, aquele problema. Trazia muitos problemas que foi até o século XX. Se você assistiu The Crown, eu não lembro qual que é o episódio, a temporada, mas tem um episódio lá que tem um grande fog, tem uma grande neblina que desce na cidade, fica escuro durante o dia, as pessoas não enxergam nada. Isso no meados do século XX. Por quê? Porque era muito poluição, né, e acontecia isso direto nessas cidades, lá em Londres, né, no The Crown. Mas acontecia isso direto, assim, era tanto poluído que de repente descia essa poluição, né, ficava uma nuvem, né, escura, uma névoa bem densa nas cidades, assim, você não parecia que estava de noite, né, mesmo durante o dia, por causa da poluição. Depois, né, problemas respiratórios e tal, só no século XX que vai pensar sobre aquecimento global, sobre a camada de ozônio, né? Descoberta que é uma descoberta meio recente, assim, acho que deve ter 50 anos a descoberta da camada de ozônio e a descoberta de que tinha um buraco na camada de ozônio que a gente estava causando esse buraco. Então, percepção bem recente. Aí a gente já fez um estrago bem grande, né? Para a gente tentar agora voltar atrás é bem difícil, né? A gente fica falando sobre sustentabilidade bastante, né, e tal, é um tema bastante problemático. Inclusive, eu estou aqui com um livro que vou falar em sociedade e política, lá do Brasil, mas é um livro bem interessante, pensando sobre como que a gente pode, aqui no contexto do Brasil, melhorar essa questão. A gente tem capacidade bem grande, não é complicado, né, de fazer uma geração de energia mais sustentável. Então, aqui o Jorge Caldeira, com outros autores aqui, escreveu esse livro, Brasil, Paraíso Restaurável, exatamente para falar dos recursos naturais, né, e para falar como que a gente pode criar uma geração de energia mais sustentável, né, e bem melhor. O Brasil, então, é agraciado, né, com natureza e com possibilidades mil aí para a gente gerar energia mais limpa, né, pode ser um grande exemplo para o resto do mundo. Aqui eu falei, né, deixa eu ver se eu aproximo, não, aqui eu falei do imperialismo, né, e você vê que dividiu bastante. Deixa eu dar um zoom aqui. Cadê o zoomzinho, a lupa aqui? Ó como ficou a África, né? Bastante dividida entre esses países, e aqui o Congo belga, né? E partes dividindo, tá meio, talvez a cor não esteja tão perfeita assim, né? Mas vocês tinham as partes francesas, as partes inglesas, né? As partes em verde aqui, alemãs. Então, assim, né, a Europa foi dividindo aqui, né, entre ingleses e franceses, enfim, na Austrália, parte inglesa aqui e tal, né, que a gente viu, a Índia, parte inglesa. Então, a gente viu que todos esses países, né, vão sofrendo, e alguns sofreram mais do que outros, né? Você tem alguns países que, mesmo, às vezes a gente fala, os ingleses, se a gente tivesse sido colonizado pelos ingleses, a gente estaria numa boa? Não necessariamente, né? Você vê aqui que alguns países ingleses na África não estão tão bom assim, nem a Índia, né? Algumas partes ali não estão, né, tão forte. Claro que esse neocolonialismo não é tão presente como o primeiro colonialismo, né? Que aí sim tinha estruturas. Por exemplo, Portugal, né, trouxe aqui as estruturas portuguesas para cá, né, então não é tão forte, mas mesmo assim, em alguns países a gente vê. Claro que a maioria dos ingleses realmente teve um impacto bem forte na América do Norte, aqui, né, e na Austrália, eu já falei na outra aula, né, tiveram, por causa dessa visão até da ética do trabalho e tal, teve pontos positivos, né, então, mas eles não eram tão bonzinhos assim não, né? Teve bastante questões problemáticas sobre isso. Se você gosta de ler, eu sugiro esse livro aqui,
de um autor que eu gosto muito, né, que eu falo bastante sobre ele, o Neil Ferguson, já citei nessa aula inclusive, tem esse livro Império, onde ele fala sobre os ingleses, do ponto de vista dos ingleses, sobre as questões imperialistas. E ele fala, assim, apesar de ele ser uma visão mais, assim, digamos, de direita, ele tem uma visão crítica também da Inglaterra, critica alguns pontos, mas também vai falar alguns pontos que muitas vezes a literatura de esquerda, por exemplo, Hobsbawm, né, não fala, né, ou fala muito mal às vezes, né, só mal do imperialismo, que foi uma coisa horrível, né, só ruim. Né. Tem alguns pontos também que têm que ser levados em consideração. Não só a maior parte foram ruins, mas tem alguns pontos também e tal que a gente precisa levar em consideração. Aqui, né, uma charge mostrando aí, né, sobre essa é, essa questão, né, da divisão aí da África, né, a partilha da África que foi bastante famosa, inclusive, né, porque estavam querendo, cada um queria um pedaço, né, isso eu já falei, né, causou bastante problema. Uma outra charge, né, levando como a civilização, né, o fardo do homem branco, isso é um tema também bastante complicado, né, que você tinha essa ideia de que os brancos, né, os europeus tinham esse fardo de levar a civilização para as outras nações, né? Isso foi bastante complicado, bastante criticado e com razão, né, porque eles queriam levar, impor suas leis, suas regras, né, e acabavam é, acabando bastante com não só com a cultura, né, mas também com economicamente ali com a região, trouxe às vezes uma melhora econômica para a região, regiões que eram bastante atrasadas e tal, trouxeram mais as imposições da maneira que foi levado, de maneira às vezes até muito belicista, né, acabou complicando bastante para essas nações, né, que eram, né, bárbaras. Até a visão do neodarwinismo, né, foi muito forte. Eu falo assim sempre que o Darwin se reviraria no túmulo se ele soubesse dos problemas que foram causados, né, pelas suas ideias, porque ele era antes de tudo, ele era um abolicionista, né? Um avô do Darwin foi bastante importante na luta abolicionista, e o Darwin mesmo ele fala, né, que tem umas biografias bem interessantes, inclusive tem uma biografia chamada a busca sagrada a causa sagrada de Darwin, que é bem legal, porque vai mostrando como ele queria, na verdade, criticar o racismo, né, dizendo que todo mundo veio da mesma origem, né, tiveram a mesma origem, então você não pode falar, né, que um é superior ao outro. E aí vem depois as ideias dele vão sendo politizadas, né, de complicado quando você tem ideias científicas politizadas, né, ideologizadas, né, que pega para uma ideologia para defender a sua ideologia. E foi isso que foi feito com o darwinismo no século XIX. Né, serviu até, inclusive, para o nazismo e tal, né? Mas, ao contrário, algumas pessoas falam, olha só o que o darwinismo criou, a gente tem que acabar com o darwinismo. Não é bem assim, porque o próprio Darwin era bastante crítico desse tipo de ideias. Né? Ele foi tomado, né? O darwinismo social foi pego e transformado, né, para defender essas ideias aí de superioridade racial e tal. Né, que é uma mentira se você for lá e usar e analisar bem Darwin. Né. Olha uma imagem bastante polêmica, depois mudou, né, as capas dos livros do Hobsbawm, que era bastante polêmica, uma charge da época, um inglês, né, superior ali em cima, um soldado inglês subjugando o egípcio. Né. Então, era bem sintomático aqui, representativo dessa era dos impérios, né, onde os impérios iam e subjugavam as populações locais. Aqui a gente tem uma ideia, um vídeo, só para mostrar a ideia de como era uma cidade inglesa. Tá? Quem quiser também tem um jogo lá, o Assassin's Creed Syndicate, né, que se passa na Inglaterra. É bem legal para você sentir como que era a Inglaterra no século XIX. Então, século XVIII, XIX, né, em diante. É até legal você jogar o jogo lá para ver isso. Você pode até achar gameplays ou pegar até e usar às vezes pegar algumas cenas, né, que tem que eles às vezes reúnem. Então, isso aqui é outro lugar que fez, né, a representação gráfica de como era a Inglaterra nesse século XIX. O que você vê no fundo são bastante fumaças, porque as indústrias estavam perto das cidades, dentro das cidades, e as ruelas bem pequenas, né, porque a ideia não era nem chegar
de charrete, por exemplo, e trens, né? Nem se imaginava isso. Depois vai mudando cada vez mais, as ruas vão ficando cada vez mais largas, né? Até hoje você tem, né, lá na Inglaterra, algumas vielas que permanecem, né? Então isso facilitava, por exemplo, lá o Jack Stripador, né? Porque no século XIX, porque as ruas não tinham iluminação praticamente, não tinha iluminação elétrica, né? Eram algumas tochas e tal, né? Que eram alimentadas a óleo de baleia, né? Inclusive, se você leu o Moby Dick lá, era exatamente isso que era, que eles faziam caça às baleias, para tirar o óleo, era a grande riqueza para iluminar, para fazer iluminação pública, né? Era o principal uso da baleia, né? Você viu tanto o livro lá, o Moby Dick, como o filme, que não é tão bom assim, mas é interessante para a gente pensar isso. É o Thor, né? Que é o principal, o ator, né, do filme, mas servia para isso. Então você vê assim que e era até complicado você controlar, até publicado, veja que não tem sistema de esgoto, né, na cidade, então jogava ali em qualquer lugar, então era bastante complicado viver numa sociedade. Às vezes as pessoas falam, eu quero voltar e morar na Idade Média, quero voltar e viver num outro período no passado, né? Você não ia durar nada, você ia voltar ali, ia pegar cólera e morrer. Em uma semana você estava morto, né? Por causa das doenças, né? Se não morresse de outra coisa, né? Então, volta essa pergunta, né? Por que o Brasil não teve uma revolução industrial? Por que a revolução industrial ocorreu na Inglaterra e não em outro lugar, na China, por exemplo? Agora eu vou para uma parte aqui que é interessante, eu gosto muito, que eu uso como exemplo. Guerra dos Tronos. Mesmo se você não leu os livros, se você não assistiu às séries, né, quer dizer, basicamente, se você vive no mundo da Lua, né, e não esteve afastado aí nos últimos, sei lá, 10 anos do mundo, você já ouviu falar de Guerra dos Tronos, e mesmo você não tendo lido e não saber, você vai entender o que eu quero dizer. Né, porque é bem interessante usar Guerra dos Tronos como um experimento mental, inclusive, para a gente pensar do porquê que não teve em outros lugares a Revolução Industrial. A gente pode usar o exemplo de Guerra dos Tronos. Tá? Leiam os livros que são bem mais complexos, até porque a série meio que descambou, né? Vamos esperar aí o George Martin complementar essa série, né, de uma maneira, nos livros, de uma maneira mais satisfatória, né? Porque a série realmente foi frustrante, o final da série, né? Eu odiei, né, o final, a última temporada estava caminhando, né, mas foi descambando, né. Mas os livros eles nos dão, mesmo a série, ela pode nos ajudar a pensar sobre isso, porque outros lugares não tiveram uma revolução industrial. Então você tem aqui, né, o mapa de Westeros, né, que é o mundo ali, é o mundo medieval, né, que ocorre. Claro que não é especificado uma data comparável com o nosso mundo, né, porque é um mundo fantástico, mas se parece muito com a Idade Média. Então, você tem lá as ferramentas sendo produzidas e tal. Se você assiste, é bem uma estética medieval, né? Engraçado que é a mesma pegada do Senhor dos Anéis também, né? Tá, o George Martin até fala isso, né? Que eles gostam bastante do Tolkien, foi o mestre dele, né? Bom, eles têm ferramentas, eles têm um banco, né? Eu falei que os bancos eram importantes. Tem esse banco de Davos, o Tyrion tem um cartão especial lá, né? Nesse banco que financia as coisas. Só que o principal parte que é financiado, né, as principais coisas são exatamente as próprias festas, né, do rei Baratheon, se não me engano, né? Já faz tempo que eu li e assisti. E fica os combates e tal. Então não tem um financiamento de coisas produtivas. Você tem carvão. Se você ler nos primeiros 5 livros, que são os que existem até hoje, não se menciona nunca carvão. Aí na temporada, não lembro se foi sexta ou sétima, aparece o carregamento de carvão. Então é a primeira vez que aparece o carvão nesse universo. Então quer dizer, existe o carvão. Então eles têm um carvão que é a matéria-prima para fazer uma motor a vapor. Então olha aí, um passo a mais para dizer que eles poderiam ter tido uma revolução industrial. Eles têm a força de trabalho, eles têm os escravos, né, tem vastas pessoas para trabalhar, tal. Eles têm só que eles estão assim há 1000 anos, tá? Eles estão nessas condições. Se você ler os livros, você percebe que eles estão nessa condição medieval há 1000 anos. A Revolução Industrial
Para você ter uma ideia, a Idade Média dura, né, ali em torno de 1000 anos, mas você tem já uns esboços, né, durante, como eu falei na aula de Idade Média, você já tem uns esboços de aperfeiçoamento técnico já na Idade Média. Tá? E aqui você tem, eu acho que não é 1000 anos, aqui no mundo de Guerra dos Tronos, acho que é mais tempo, vocês têm que conferir isso. Mas ela está mais tempo, na verdade, do que a Europa nesse modo medieval. E não tem sinais de que vai sair desse mundo medieval, vai continuar. Né? Até para alegria, né, dos fãs aí, né, para que bom que não vai ter uma revolução industrial aí, que a gente pode continuar tendo muitos textos escritos, né? Mas eles nunca vão ter aquecedores, né, e tal, é bem frio, né? O inverno está chegando e eles não vão ter aquecedores, né? E um ponto que eles têm, que é bem importante, que isso, como eu falei, que é o ponto fundamental para as revoluções industriais e para a revolução científica também, a cidadela, o conhecimento. No universo de Guerra dos Tronos, eles têm essa cidadela que é onde fica o conhecimento, onde ficam os livros. Né? E só esses mestres que eles têm acesso a esse conhecimento. Né? Então, eles só compartilham com quem interessa esse conhecimento. Ele não é compartilhado, nem todo mundo sabe ler. São raros. Então, o Tyrion ali, né, ele é um dos poucos, o anão, né, ele é um dos poucos que sabe ler. Né, isso, ele está lendo e as pessoas até se surpreendem. Nossa, você está lendo, você sabe ler. Né, e ele mesmo sendo de família real, né, ainda assim era uma qualidade rara. Então, por que o Westeros não teve uma revolução industrial? A resposta curta está aqui, em conhecimento. Por quê? Porque esse conhecimento, apesar deles terem essa cidadela, o conhecimento estava centralizado só nessa cidadela, só nesses mestres. Nem todo mundo podia. Então, o Sam, quando ele quer adquirir conhecimento, ele tem que ir lá nessa cidadela e ler lá e aprofundar para conhecer as coisas que vai fazer toda a diferença para o universo, né? Ali do Westeros, Guerra dos Tronos. Só que nem todo mundo está disponível esse conhecimento, nem para todo mundo pode ter acesso a isso. Né? Então isso acaba o que fazendo com que não se espalhe o conhecimento, não se propague isso e não fomenta o desenvolvimento. É exatamente isso que acontece na China. Quando eu falei lá na outra aula sobre a China que eles tinham inventado uma forma de prensa mecânica, eles tinham inventado o papel, inclusive, né, o papel moderno. Então eles tinham a faca e os legumes na mão. Né? Eles tinham tudo na mão para ter uma revolução científica e tecnológica, mas centralizaram o conhecimento. O conhecimento não estava acessível a todo mundo. Né? Era difícil até imprimir os livros chineses, então nem todo mundo tinha acesso a isso. Então só uma casta lá que podia ter acesso a isso. Então, o conhecimento ficou lá. Né? E até eles tinham todo um processo de dificultar, né, o invento, a criatividade e tal, né? Se quiser, volta lá, né, na primeira aula, na segunda aula, que eu falo sobre isso. Na Idade Média, né? Quando eu falo na Idade Média. Então, só que na Inglaterra o que acontece? Ou na Europa inteira? Você tem o conhecimento espalhado, você tem universidades, você tem instituições de pesquisa de maneira muito espalhada. Eu já falei bastante. Então, por isso que eu acho que é fundamental o papel do conhecimento na Europa para fomentar a revolução científica e a revolução industrial. E, claro, a Inglaterra saiu na frente porque tinha não só as universidades, mas tinha essa visão de criar, essa visão positiva do trabalho, essa visão políticas até para proteger a pessoa que está criando alguma coisa, né, que está criando um invento, uma tecnologia nova. Então, por isso que o conhecimento foi fundamental, e é fundamental. Você vai ver depois na segunda Revolução Industrial, na terceira Revolução, até hoje, né, quem que detém o conhecimento detém um grande poder, né, de criar novas tecnologias, de criar ciência. Agora a gente vê nessa área das vacinas, por exemplo, né, a gente vê que o impacto que tem os países que têm mais investimento em ciência saíram na frente na produção de vacinas. Né? Estados Unidos, Inglaterra, inclusive, né, a Rússia, são países, né, que têm um forte investimento em ciência. Você pode até criticar a China à vontade, mas ela tem um investimento bem grande em ciência, por isso que elas têm vacina lá, a Coronavac. Né? Então,
O conhecimento, não, eu já falei em outras aulas, não é uma coisa que você compra, né, do dia para a noite, da noite para o dia você está lá, adquiriu conhecimento e pronto, né. Não, são vastos, são séculos de investimento em ciência e conhecimento, né. E isso o que traz? Traz vantagens para a população em geral, né. Você tem vacinas mais rápidas, você tem tecnologias melhores para o seu cotidiano, né, você tem. Então, porque a vida foi melhorando paulatinamente, né, na Inglaterra. No começo, com certeza, era bastante ruim, né, bastante negativo, para as classes pobres, mas logo foi melhorando cada vez mais, né. Até hoje, né, as pessoas vão imigrar para esses países, elas querem ir para a Inglaterra, elas querem ir para os Estados Unidos, né, porque são países onde a qualidade de vida é bem melhor, né, por causa do fruto do investimento em ciência e tecnologia lá, né. E colocar o conhecimento como uma coisa muito boa, né, uma coisa a ser buscada. Tá? Eu ia falar mais sobre como as sociedades, eu vou falar rapidamente, né, como teve uma grande modificação nas relações entre as nações, já caminhando para o fim, né, que tem o exemplo aí do agente secreto, um dos primeiros contos de espionagem que se tem aí em inglês, do Joseph Conrad. Ah, então começa a ter espionagens industriais, porque alguns países produzem coisas que outros países não conseguem produzir, então eles tentam fazer espionagem industrial para copiar, né? Por exemplo, aí o relógio, né? O John Harrison coloca um relógio que, inclusive, ele é bastante preciso, inclusive em alto mar. Então, que era uma coisa, né, que estava se correndo atrás para ter um invento de um relógio que fosse bastante estável até no mar. Né? O John Harrison inventa e tem esse relógio de precisão, inclusive os outros europeus tentando cooptá-lo, inclusive, para ele vir trabalhar, né, nos seus países, para tirar ele da Inglaterra para encontrar o segredo dessas precisões. Né? Você tem o Matthew Bolton, que eu citei ele quando eu citei ele de passagem, né, quando eu falei sobre o motor a vapor, que ele foi o grande financiador do motor a vapor, né, mas antes, para ele ter tanto dinheiro, ele investiu ele ficou rico com uma técnica bem simples, que a gente fala, o que a gente acha hoje bem banal, que é o dourar as coisas. Então dourava botões de camisa, fivelas de cintos e tal. Esse dourar, né, que ficava, ele inventou esse processo, criou esse processo e enriqueceu com isso, né? E patenteou, claro. E outros países tentavam copiar isso, por exemplo, a França, né, inclusive tentava chamar ele para ir na França, para mostrar os segredos, ele nunca quis ir, né? E ele enriqueceu com isso, inclusive a Inglaterra depois logo começou no final já do século XIX, começou a colocar proibições de grandes inventores saírem dos seus países, irem para outros países, porque ia levar os segredos, né, de inventos aí bastante importantes, né? Então você veja que essa coisa do livre comércio, as pessoas falam, o livre comércio tal, é livre, mas nem tanto assim, né? Você tem que ter embargos e tal, né? E um outro exemplo final aí que eu coloco dessa competência técnica dos países, que você não conseguia nem importar tecnologia, mesmo que você recebesse às vezes alguns esquemas dessa tecnologia, você não conseguia produzir ela. Um exemplo é desse canhão aí que era produzido pelos franceses. Isso já estou avançando para o século XX, tá? Durante a Primeira Guerra, os franceses faziam esses canhões e era um canhão extremamente preciso, né? Então diziam que, não sei se era verdade, se era exagero, mas que você podia colocar um copo d'água assim na ponta do canhão, atirar que não ia cair nenhuma gota, o copo ia ficar ali intacto, né? De tão preciso que era. Eu não sei se é verdade ou não, mas a verdade é que era extremamente preciso esses canhões, muito bons. E aí, durante a Segunda Guerra, quando a Alemanha estava invadindo, né, a França, os franceses mandam para os Estados Unidos, né, os blueprints, né, os esquemas para produzir esses canhões. Os Estados Unidos eram aliados, né, da França, junto com a Inglaterra e outros países, e aí os estadunidenses, né, como já eram bem com uma indústria bélica bem forte já nessa época, eles mesmo assim não conseguiam fazer essa arma. E aí, só quando foram engenheiros franceses lá para mostrar como era feito, que eles conseguiram. Então isso mostrava, isso acontece até hoje, né, que às vezes se tenta copiar, mas não consegue porque a competência técnica é tão avançada. A gente não conseguiria produzir coisas que se produzem, muitas coisas que se produzem. Algumas áreas a gente consegue, por exemplo, a vacina, né? Porque
foram anos, né, desde Oswaldo Cruz lá no comecinho do século XX, investindo, né, então a gente tem alguns centros, o Fiocruz, né, que foi fundado por ele, né, e o Butantan, Instituto Butantan, que são instituições quase seculares, né, que têm a capacidade, mas isso é um investimento, né, de décadas, né, para chegar nesse nível. Não são todas as áreas que a gente é assim, inclusive são bem poucas, infelizmente. A gente podia ter muitas áreas que a gente fosse muito competentes tecnicamente, mas a gente não é porque a gente foi retirando investimentos, né, nessas áreas. Tá? Então, assim, nessa aula a gente viu um pouco da Revolução Industrial, muito mais poderia ser dito. Também é fascinante para a gente aprender como que esses países, quais são os pontos, né, que levou esses países a serem industrializados de maneira tão forte, né, e tão mais cedo do que outros países. Demorou para a Revolução Industrial chegar em outros países, né? A gente pensa assim que o Brasil no finalzinho do século XIX que começa a ter uma industrialização, mas é só lá, né, no século XX que a gente vai ter uma industrialização mais forte. E mesmo assim, né, a gente sabe que não é aquelas coisas, né? Então você vê que o investimento em conhecimento foi fundamental, né, nessa revolução industrial. Teve várias outras condições, pré-condições, matéria-prima. Sem matéria-prima não adiantaria eles terem conhecimento, né? Sem mão de obra disponível, etc, etc. Mas o conhecimento foi fundamental em todas. Depois a gente vai vendo em outras revoluções industriais também. Tá? Então não esqueçam, né? Esse é o principal ponto dessa aula, né? Que o conhecimento fomentou. E o que é a lição que a gente aprende? A gente aprende que a gente precisa investir mais em ciência e tecnologia, fomentar mais o conhecimento e não retirar e parar de investir nisso, porque a gente sabe que as universidades públicas, institutos de pesquisa são fundamentais. Né? A gente vê aí que a pandemia, né, as vacinas estão sendo produzidas aonde? Não em laboratórios privados, estão sendo produzidas no institutos de pesquisas. Né? E estão sendo produzidos remédios, medicamentos contra o Covid aqui, né, dentro desses institutos de pesquisa. Então é fundamental. Quanto melhor você tiver uma sociedade com mais investimento em ciência e tecnologia, com mais também voltado para o conhecimento, né, em várias áreas. Né, a gente vê que a filosofia às vezes tem sido, as áreas das humanidades têm sido criticadas, né, deixadas de lado. Então vamos só investir em ciência e tecnologia, né, vamos deixar de lado a humanidades. Também não é isso, porque você vê que uma filosofia por trás também, uma filosofia boa por trás do desenvolvimento também acelera esse desenvolvimento. Então todas as áreas, né, você não pode deixar as áreas de conhecimento nenhuma de lado. Né, você tem que investir em várias áreas, porque essas áreas juntas, elas produzem tecnologias melhores, elas produzem ciência melhor, elas produzem até uma vida melhor, né, uma boa vida. Tá? Então seria isso por hoje. Fiquem bem, tá? Se proteja, se cuide e até a próxima aula.